E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai entrar num universo que parece complicado, mas que na verdade está em tudo ao nosso redor. A química. Pensa comigo. Tudo, absolutamente tudo que você consegue ver, tocar ou sentir é feito de matéria. Seu celular, a água que você bebe, o ar que você respira, tudo isso é matéria. E matéria nada mais é do que qualquer coisa que tem massa e ocupa um lugar no espaço. É como se o universo inteiro fosse um gigantesco jogo de Lego. E a matéria são as pecinhas que formam tudo o que existe. É uma ideia maluca, mas é a mais pura verdade. A gente vai entender como essas pecinhas se juntam e se transformam. A matéria pode se apresentar para a gente de jeitos diferentes, que a gente chama de estados físicos. O mais comum é pensar em sólido, líquido e gasoso. Pega a água, por exemplo, que é o melhor exemplo de todos. Quando ela está no estado sólido, a gente chama de gelo. As moléculazinhas dela estão super juntas, organizadas, quase sem se mexer. Aí você esquenta o gelo. E o que acontece? Ele derrete e vira água líquida. Agora as moléculas estão mais soltas, deslizando umas sobre as outras. Se você continuar esquentando, a água começa a ferver e vira vapor, que é o estado gasoso. Nesse estado, as moléculas estão completamente malucas, voando para todo lado, bem longe umas das outras. Mas nem tudo é tão simples assim. Às vezes, as pecinhas de Lego, ou seja, os átomos, se juntam de formas diferentes. A gente pode ter uma substância pura, que é feita de um tipo só de molécula. Pensa no gás oxigênio que a gente respira. Ele é formado só por moléculas de oxigênio, O2. Isso é uma substância pura simples, porque só tem um tipo de átomo. Já a água, H2O, é uma substância pura composta, porque cada molécula dela tem dois tipos de átomos, hidrogênio e oxigênio. E quando a gente junta várias substâncias diferentes sem que elas reajam, aí a gente tem uma mistura, como o ar que respiramos, que tem oxigênio, nitrogênio e um monte de outras coisas. E essas mudanças todas, a gente pode separar em dois tipos: transformações físicas e químicas. A transformação física é tipo quando você amassa uma latinha de refrigerante. A latinha mudou de forma, mas continua sendo alumínio. A mesma coisa acontece quando o gelo derrete. A água mudou de estado, mas continua sendo água, H2O. Já a transformação química é mais radical. É quando uma coisa vira outra completamente diferente. Pensa num pedaço de papel queimando. Depois de queimar, ele vira cinza, fumaça, libera calor. Ele deixou de ser papel. Ocorreu uma reação química que mudou a estrutura das moléculas. Beleza, mas do que são feitas essas pecinhas de Lego? A resposta está no átomo. Por muito tempo a galera achava que se você pegasse qualquer material e fosse dividindo, chegaria num ponto em que não daria mais para dividir. Essa menor parte de tudo seria o átomo. Um dos primeiros caras a bolar uma teoria científica sobre isso foi John Dalton, lá no começo do século XIX. Para ele, o átomo era como uma bolinha de bilhar, maciça, indestrutível e indivisível. Ele imaginava que átomos de elementos diferentes tinham massas e tamanhos diferentes, e que as reações químicas eram apenas um rearranjo desses átomos, como trocar as pecinhas de Lego de lugar. A ideia de Dalton era genial para a época, mas não durou para sempre. A ciência avança, né? No final do século XIX, um cientista chamado John J. Thomson descobriu os elétrons, que eram partículas com carga negativa. Isso já quebrava a ideia do átomo indivisível. Para explicar isso, Thomson criou um novo modelo. Ele imaginou que o átomo era uma esfera de carga positiva com os elétrons negativos grudados nela, como se fossem passas num pudim. Por isso, o modelo dele ficou conhecido como pudim de passas. Era uma evolução, mostrando que o átomo tinha, sim, partes menores dentro dele. A bolinha de bilhar tinha ficado para trás. Depois de Thomson, veio Ernest Rutherford,
ele fez um experimento muito famoso em que bombardeou uma folha de ouro bem fina com partículas positivas. Ele esperava que as partículas atravessassem a folha sem grandes problemas, mas algumas delas desviavam ou até batiam e voltavam. Isso mostrou que o átomo não era maciço como um pudim. Rutherford concluiu que o átomo tinha um núcleo muito pequeno, denso e positivo, onde quase toda a massa estava concentrada, e os elétrons, com carga negativa, ficavam girando ao redor desse núcleo, num espaço enorme e vazio. O modelo dele parecia um sistema solar em miniatura, mas ainda tinha um problema. Pelas leis da física da época, os elétrons girando deveriam perder energia e cair no núcleo, o que não acontece. Foi aí que entrou Niels Bohr, que aprimorou o modelo de Rutherford. Bohr disse que os elétrons não giravam de qualquer jeito, mas sim em órbitas específicas, com níveis de energia definidos. Eles só podiam pular de uma órbita para outra se ganhassem ou perdessem uma quantidade exata de energia. Isso explicava por que os átomos não entravam em colapso e como eles emitiam luz. Cada modelo foi um passo importante para a gente entender a estrutura do que forma tudo no universo. Antes mesmo de Dalton, Thomson e toda essa galera, existiam os alquimistas. Muita gente hoje pensa neles como uns magos malucos tentando transformar chumbo em ouro ou criar o elixir da vida eterna. E bom, eles realmente tentavam fazer isso. Mas no meio dessas buscas que pareciam impossíveis, eles acabaram desenvolvendo técnicas e equipamentos que são a base da química moderna. Foram os alquimistas que inventaram processos como a destilação, a sublimação e o banho-maria. Eles descobriram e isolaram substâncias novas e, mesmo sem entender direito o que estavam fazendo, foram os primeiros a experimentar com a matéria de forma sistemática. Foi nesse cenário de transição da alquimia para a química que surgiu um dos cientistas mais importantes da história, Antoine Lavoisier. Ele é considerado o pai da química moderna porque trouxe o rigor e a medição para o laboratório. Lavoisier realizou experimentos muito cuidadosos, medindo a massa de tudo antes e depois das reações. E ele percebeu um padrão. Em qualquer reação que ele fazia num sistema fechado, a massa total dos produtos no final era exatamente igual à massa total dos reagentes no começo. Isso o levou a criar a famosa lei da conservação das massas. A lei de Lavoisier pode ser resumida naquela frase clássica que todo mundo já ouviu na escola. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Que os átomos não desaparecem, nem são criados do nada durante uma reação química. Eles apenas se rearranjam. Se você queima um pedaço de madeira, pode parecer que a massa diminuiu porque sobraram só as cinzas. Mas se você conseguisse pesar a fumaça e os gases liberados, veria que a massa total é a mesma da madeira e do oxigênio que participaram da queima. É por isso que balancear equações químicas é tão importante. Outro cara fundamental nessa época foi Joseph Proust. Ele complementou o trabalho de Lavoisier com a lei das proporções fixas. Proust percebeu que uma substância composta, como a água, é sempre formada pelos mesmos elementos na mesma proporção de massa. Não importa se você pega a água da chuva, do rio, ou se você produz em laboratório, ela sempre vai ter, em massa, 8 partes de oxigênio para uma parte de hidrogênio. Essa regularidade foi mais uma evidência de que a matéria era formada por unidades básicas, os átomos, que se combinavam de maneira previsível e não de forma aleatória. Agora, vamos pular para uma parte da química que está diretamente ligada ao nosso dia a dia, a química orgânica, e mais especificamente, os hidrocarbonetos. O nome já dá uma dica, né? São compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. O carbono é um elemento incrível. Ele consegue fazer 4 ligações e formar cadeias longas e estáveis, criando uma variedade gigantesca de moléculas.
Os hidrocarbonetos são a base de muita coisa que a gente usa, como combustíveis e plásticos. Eles são a principal fonte de energia do mundo moderno e estão por toda parte, mesmo que a gente não os veja. Dentro dos hidrocarbonetos, existem várias famílias. Duas das mais simples e importantes são os alcanos e os alcenos. A diferença entre eles é o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Os alcanos só têm ligações simples. Eles são chamados de hidrocarbonetos saturados, porque a cadeia já está com o número máximo de hidrogênios que consegue segurar. O metano, CH4, que é o principal componente do gás natural, é o alcano mais simples. O gás de cozinha, GLP, é uma mistura de outros dois alcanos, o propano, C3H8, e o butano, C4H10. Eles são ótimos combustíveis. Já os alcenos são um pouco diferentes. Eles têm pelo menos uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Essa ligação dupla faz com que eles sejam insaturados, ou seja, eles não têm o número máximo de hidrogênios possível. O alceno mais simples é o eteno, C2H4, também conhecido como etileno. Você talvez não conheça pelo nome, mas ele é super importante. O eteno é um hormônio vegetal que ajuda no amadurecimento de frutas. Sabe por que embrulhar uma banana verde num jornal faz ela amadurecer mais rápido? Porque o jornal prende o eteno que a própria banana libera, acelerando o processo. Então, para você que está estudando para a prova, vamos fazer um resumão. Lembre-se, matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Ela muda de estado, sólido, líquido, gasoso, e pode ser uma substância pura, simples ou composta, ou uma mistura. As transformações podem ser físicas, não muda a substância, ou químicas, vira outra coisa. A ideia do átomo evoluiu de Dalton, bola de bilhar, para Rutherford, sistema solar, e Bohr, órbitas de energia. Lavoisier provou que a massa se conserva nas reações. E os hidrocarbonetos, como alcanos, ligação simples, e alcenos, ligação dupla, são a base de combustíveis como o gás de cozinha e estão até no amadurecimento das frutas. A química é isso, entender as regras do jogo de Lego que forma o nosso mundo.